Olá, muito bom dia. Em comemoração à Semana da Arte Moderna, os 100 anos, eu não sou professor, sou apenas poeta e poeta por uso capião. Então eu falarei algumas coisas e lerei um poema de humor que foi muito usado no início do movimento modernista. Bem, na questão mundial, voltou-se a falar sobre a nova ordem mundial. A guerra da Rússia com a Ucrânia. Em 1995, o Serviço Secreto dos Estados Unidos já temia a possível união de 4 baleias que estavam soltas no mar. Quais seriam essas baleias? Uma delas é o Brasil. O Brasil, a Rússia, a China e a Índia. Hoje temos a África do Sul como quinto elemento, mas na época eram essas 4 baleias que preocupavam os Estados Unidos. Porque o Brasil tem comida, não tem contingente, somos apenas 200 milhões de pessoas, mas temos comida, é um celeiro. A China e a Índia tem bomba atômica, a Rússia tem bomba atômica, tem armas nucleares, a China muito bem preparada e em termos de contingente temos aí a China e a Índia como um formigueiro mundial de pessoas. Então isso preocupava os Estados Unidos e hoje já se fala numa nova ordem mundial e que essa ordem mundial, essa nova ordem, ela fica multipolarizada. Pois bem, o que tem a ver isso com a Semana da Arte Moderna? Porque a Semana da Arte Moderna também buscava uma nova ordem. Na verdade, não era nem uma nova ordem, era a liberdade. Essa era a grande questão. Então, o pessoal já estava cansado do soneto, da balada, do vilancete, da ode. Eles queriam uma nova retórica, um novo procedimento, um novo fazer poético. E nessa busca é que se inaugurou a Semana da Arte Moderna e mais tarde nós iremos ver o poeta Francis Ponge, na França, falando sobre uma nova retórica, que a analogia, por exemplo, já era cansativa, precisava da diferença. Então ele expõe isso, ele vai ser um dos inspiradores do Manuel de Barros, quando ele expõe essa questão da nova retórica. Ele vai trabalhar identidade e diferença, mais a diferença, porque não era trabalhado como procedimento poético. Então a gente tinha muita analogia. Eu particularmente não vejo que a analogia, eu gosto muito da analogia nos poemas, ela foi muito explorada, mas não está esgotada. Existem, aliás, inéditas analogias. Elas estão por aí pelo mundo. É preciso encontrá-las. Outro dia eu escrevi um poema falando sobre... foi uma cena no rio Miritipavuna, aqui da minha cidade, e havia uma dentista na janela do Sesc Meriti.
E no rio, que é ao lado do Sesc, passa rente ao Sesc, é um rio limítrofe entre o Rio de Janeiro e São João de Meriti, a cidade de São João de Meriti, portanto pertence aos dois municípios, o município do Rio e o município de São João, porque é um rio fronteiriço. Se houvesse recursos ali, poderia ser explorado pelos dois municípios, eles teriam direito, né? Tirado o TALVEG, que é a medida onde se delimita, onde se pode explorar esses dois municípios. Pois bem, tinha dentista na janela, na hora do almoço, e no rio, a garça. A nossa tendência é partir logo para a analogia, a associação analógica, né? Então eu via a dentista de branco e no rio a garça branca. De repente a garça fisgou um peixe. Na verdade, o rio não tem peixe, é que o peixeiro jogava peixe para a garça. E ela fisgou o peixe e engoliu. E quando eu olhei para a dentista, fez a ligação, veio a centelha, deu aquela iluminação. A dentista de branco, a garça de branco, e aí a dentista também usa o buticão para extrair o dente, conforme a garça usa seu bico para extrair o peixe do rio. E é uma forma de pinça, não é? O buticão é uma forma de pinça e o bico da garça é uma forma de pinça. Então eu escrevi um poema chamado A Dentista e a Garça, que na verdade deveria ser chamado A Dentista, a Garça e a Parteira, porque o poema fala também da parteira, e a parteira em algumas ocasiões, como foi o meu caso, né, ela usa o fórceps para puxar o neném. E a parteira também é reconhecida pelo COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, como uma enfermeira, portanto de branco também. Mas eu deixei o título mesmo, A Dentista e a Garça. Pois bem, então essa é uma inédita analogia, tirada do dia a dia, do cotidiano, como Manuel Bandeira ensinou, você extrair do cotidiano a poesia do cotidiano, não é? Tudo bem. Então, voltando à questão da Semana da Arte Moderna, ela trabalhou muito essa inovação, essa busca do novo, essa nova retórica, esse novo momento. Explorou inicialmente a questão do humor, a graça, o poema piada, e mais tarde ela foi se reinventando. O que ocorre é que muitas vezes, quando você está falando de um poema que chamam verso livre, que na verdade é verso harmônico, não é? Porque é o ritmo com várias medidas, foge do poema clássico, foge do soneto, das outras formas fixas. Então, quando acontece isso, os sonetistas correm e dizem: e o soneto? É uma reclamação. E o soneto? Só se fala do verso livre, livre entre aspas, viu? É o verso harmônico, conforme diz Mário de Andrade, está lá na Paulicéia Desvairada, ele vai comentar isso, dá uma lidinha. Então a reclamação que se faz é que o verso livre, o verso harmônico, ele não dá trabalho, não existe trabalho, ele é mais simples. E o sonetista reclama: olha, não se faz mais sonetos porque custa trabalho, dá trabalho. E um concurso de poesia que eu participei, o primeiro lugar foi um sonetista, e a justificativa da banca na época foi que ele teve mais trabalho. E aí fica uma questão muito curiosa,
porque muitas vezes o poema comunica, mas não toca. Temos aí o poema Elefante, um poema descritivo do Leconte de Lisle, francês, e você vai perceber que o poema não toca. Comunica, mas não toca, não comove, não emociona. Então, nós vemos muito isso. Vários sonetos que você, do ponto de vista formal, quando você olha, ele é perfeito, mas do ponto de vista que é o principal de você sentir, você fica esperando e não acontece. Então, a Semana da Arte Moderna, ela vai ter como ganho, pelo que eu li dos livros, que eu percebi, a liberdade que foge das formas fixas. Essa liberdade, ela não é de agora. Essa liberdade já existia no tempo da arquitetura em Atenas com os jônios. Os jônios trabalhavam os frisos e ali havia uma liberdade. Mas a liberdade, o uso da liberdade, ela é complicada, ela dá problemas. Porque se você não souber organizar o teu texto ou a sua arquitetura, gera confusão. Então, a tendência do ser humano é admirar e se inclinar para a ordem que vinha dos dórios. O povo dório condensava uma história dentro de um triângulo, dentro de um retângulo, do quadrado. Então, a sociedade ateniense se inclinou mais para esse lado, a preponderância do trabalhar dórico. Mas o jônio também permanecia ali, mas era a questão da liberdade. E isso ficou prejudicado pela preponderância do sistema dórico, que tinha toda uma ordem. Você tinha que fazer a sua arte dentro daquele quadrado, ou seja, já vinha como o soneto, como os poemas de forma fixa, o ritmo já é ele já vem prefigurado. Já no poema de verso livre, entre aspas, o ritmo nasce junto com o poema. Drummond fala até do ritmo interno. Então, essas formas passaram a conviver, mas certo que lá em Atenas os dóricos sobrepujaram, assim como o soneto na literatura, isso na arquitetura, assim como na literatura, o soneto vai prevalecer, porque o homem tem a inclinação para a ordem, tanto que nós temos, a ordem dos advogados do Brasil, a ordem dos músicos, a ordem terceira da Carmelo, não sei das quantas, tem várias ordens. O mundo é cheio de ordem. Agora voltamos a falar sobre a nova ordem mundial. Então, eu até fico preocupado porque está surgindo agora a ordem dos poetas. É muito curioso a ver a ordem dos poetas, porque o poeta sempre está buscando o caos para depois fazer o cosmos novamente. Sempre está esse embate. Então, o Borges, Jorge Luiz Borges, ele vai falar sobre essa questão da liberdade com muita propriedade. Ele vai falar que é o ganho que o modernismo trouxe, esse avanço que as pessoas ficam perguntando,
pelas palestras, é a liberdade. De tudo conviver junto hoje. Você tem a liberdade de escrever sonetos, você tem a liberdade de escrever uma ode, você tem a liberdade de escrever de forma clássica, você tem a liberdade de trabalhar os versos harmônicos. Mas sempre os sonetistas, quando vê o pessoal do verso livre escrevendo, eles correm para cima do verso livre, do poeta de verso livre, aí falam: olha, eu vou aqui te dar agora minha coleção para você aprender sobre os heptassílabos, a redondilha maior, a redondilha menor, aquela coisa toda. Você não está impedido de fazer, mas existem escolhas, não é? Então, aqui eu vou ler desse livro do Borges, toda a poesia do Borges, e ele tem o prólogo, e ele diz assim: é comum afirmar que o verso livre não passa de um simulacro tipográfico. Penso que essa afirmação embosca um erro. Além de seu ritmo, a forma tipográfica do versículo serve para anunciar ao leitor que a emoção poética, não a informação ou argumento, é o que está à sua espera. Vê? É o que é a parte que comove, a parte que toca. E ele vai falar mais ainda. Olha o Borges. Almejei por vezes a vasta respiração dos salmos, ou de Walt Whitman. Com o passar dos anos comprovo, não sem melancolia, que me limitei a alternar alguns metros clássicos, o alexandrino, o decassílabo, o heptassílabo. Em alguma milonga tentei imitar respeitosamente a florida coragem de Ascaçube e das coplas dos bairros. A poesia não é menos misteriosa que os outros elementos do orbe. Um ou outro verso afortunado não pode envaidecer-nos, porque é dom do acaso ou do espírito. Só os erros são nossos. E aí agora, falando sobre a liberdade, o Borges vai dizer dessa maneira: descreio das escolas literárias, que consideram simulacros didáticos para simplificar o que ensinam, mas se me obrigassem a declarar de onde procedem meus versos, diria que do modernismo. Essa grande liberdade que renovou as muitas literaturas cujo instrumento comum é o castelhano. E aí ele segue falando, mas ele frisa que os versos dele provêm do modernismo e fala sobre a grande liberdade que houve, não é? Então, a liberdade é o grande ganho da Semana da Arte Moderna, segundo Borges, e a maioria dos modernistas pensavam assim também. Eles queriam liberdade, a liberdade da forma fixa. A verdade é que hoje a gente entende que a forma fixa ela não tem problema, ela existe. Elas podem coexistir ambas, como coexistiu em Atenas a forma jônica e a forma dórica. A forma dórica que era totalmente ordenada, era totalmente matemática. Dentro dos triângulos você vê trabalhos aqui no centro do Rio,
na rua Marechal Floriano, você vê um triângulo com as imagens produzidas dentro do triângulo, e você vê que aí agora vem a questão que é muito falada, né? Condensação. O Erza Pound fala que você tem que escrever o máximo de significados com o mínimo de palavras, ou seja, condensar. E aí o sistema dórico sabia fazer isso, condensar. A liberdade deixa você muito à vontade e pode chegar à confusão, pode chegar o leitor ou quem está vendo a obra de arte não entender. E aí a ordem nessa hora, assim, a ideia de simetria prevalece, não é? Mas se você consegue dar uma organizada no delírio, nessa liberdade, sem deixar esse cárcere da ordem, também fica belo. Então, o sonetista sempre se debate, se sente desprivilegiado, mas é porque buscou-se uma nova retórica, buscou-se um novo fazer. E o Francis Ponge fala sobre essa nova retórica. Precisamos de uma nova retórica, ele fala em seus livros. Essa nova retórica se traduziu pelos versos harmônicos, que a gente chama popularmente de versos livres, não é? E há versos livres maravilhosos, poemas maravilhosos, sem estar, porque a poesia não está adstrita à forma fixa, não é a métrica que vai dar, que vai tocar. Ela ajuda no ritmo, ajuda na formação do que se quer comunicar, mas existe a poesia fora da métrica. Existe um ritmo próprio, o ritmo livre, assim como era o povo jônio, que trabalhava nos frisos e havia muita beleza. Tanto que não foi, Atenas não jogou fora a forma jônica de trabalhar a arquitetura. Ambas coexistiam. É isso que é dificuldade. Sempre tem essa ideia de preponderância, de querer dominar numa nova ordem, um quer sobrepor e não, agora acabou, vamos destruir e tal, que o modernismo também teve essa ideia de destruição, nós queremos destruir, e tal. Tem gente que quer destruir família, por aí afora, essa ideia de destruição, mas é a ideia de convivência, de harmonia, né? De ambos, cada um no seu lado, conviver. E aí, como era explorado a questão do humor, no ano 2001, eu lancei esse livro chamado O Amor em Curtos Dias. Esse é um livro que foi fruto da minha precipitação, eu reconheço. Um amigo chegou para mim e falou: olha, eu só vou lançar um livro quando eu tiver 100 poemas maravilhosos. E aí eu olhei para ele e falei: você vai morrer, não vai fazer esse livro. Por infelicidade, ele veio a falecer e não lançou o livro dele. Foi infeliz. Porque quem é que consegue ser 100 vezes maravilhoso? Escrever 100 poemas maravilhosos, não é? Isso você não encontra Machado de Assis todo dia numa esquina, Carlos Drummond de Andrade. Então, mas eu reconheço que esse livro foi fruto da minha precipitação, mas salva-se alguma coisa. E eu tinha escrito um poema chamado, que o modernismo lutava contra o romantismo, o parnasianismo, não é? E sobre o romantismo eu escrevi Suicida Pós-Moderno. Por sua causa, Raquel, fui para a frente dos carros.
mas eram carros de brinquedo. Por sua causa, pulei da ponte Rio-Niterói, mas praticando bungee jump. Por sua causa eu ia tomar chumbinho, mas dei ao rato mesmo. Não se deve cobiçar coisas alheias. Esse foi o poema Suicida Pós-Moderno, e um amigo que era editor de um jornal na Baixada Fluminense, o Clébio Luiz, divulgou esse livro pelo jornal. E ele tem uma história curiosa, o poema tem uma história curiosa. Ele divulgou pelo jornal e ligaram para mim, era uma moça que queria comprar o meu livro. Eu enviei o livro pelo correio e mais tarde ela retornou a ligação. Era uma jovem de Magé, eu vou chamar de a jovem de Magé, não vou dar nome porque para a preservação da pessoa. Havia perdido o marido naqueles dias. E aí, ele morreu de forma violenta, foi assassinado. Ele era um jornalista. E ela, no desespero, estava fritando um ovo, o chumbinho estava em cima da pia, quando o correio entregou a ela este livro. E aleatoriamente, ela fritando o ovo, já preparando para ela ir botar o chumbinho na comida e comer e tirar a vida, porque ela não via mais sentido para a vida. Mas ela, na curiosidade, né, toda vez que chega uma carta, a gente quer logo abrir, ela fritou o ovo e ficou ali, e na pia mesmo ela abriu o livro para ler. E ela abriu aleatoriamente e foi exatamente no poema do Suicida Pós-Moderno, que fala do chumbinho. Quando ela leu, ela disse que achou graça e começou a rir e quis conversar comigo. Então, ela ligou novamente para mim. Eu estava na casa da minha namorada em Ramos e eu falei, fulana, era minha namorada, né? Vou chamar de fulana. Fulana, tem uma leitora que quer se encontrar comigo, ela comprou o livro, gostou, mas ela quer conversar comigo. Vamos lá, porque ela disse que gostou do poema do chumbinho. Para uma pessoa ter gostado do poema do chumbinho, aí tem coisa. Então, minha namorada tinha feito letras na UERJ, eu esperava todo o apoio da minha namorada, toda a atenção, e ela disse, vai lá com as suas vagabundas, dessa maneira. Uma forma grosseira que eu fiquei decepcionado. E aí, aquela coisa minha, né, do coração, eu falei, tem coisa aí, eu tenho que ir lá, eu vou lá. E fui. Nos encontramos na cidade, sentamos num restaurante, tomamos suco de laranja, e ela começou a falar do marido dela, e ela ficou muito espantada, ela me olhava muito com os olhos arregalados, ela estava com os olhos com muitas olheiras, de tanto chorar e triste. E quando ela puxou a foto do marido dela para me mostrar, ele parecia comigo. Olha que curiosidade. E aí ela ficou mais apegada, nós fomos conversando, e eu falei, vamos dar uma volta pela cidade. E, por coincidência, havia um circo na Praça Tiradentes, cheio de palhacinho, aqueles coloridos, né? Chapéu, aquela coisa toda. E nós sentamos na Praça Tiradentes. Nessa época estava podendo sentar lá. E sentamos, e de repente os palhacinhos começaram a nos envolver com as brincadeiras, e a gente falando, e aquelas olheiras dela foram suavizando, ela foi sorrindo, é como se a vida estivesse retornando, né? Aquele peito sem sangue estava novamente ali, agora se alimentando. E quando o palhacinho foi embora, os palhacinhos foram embora, aliás, nós andamos mais pela cidade, pelas ruas, e ela falou,
eu estou melhor. Aliás, eu estou bem. E aí nos despedimos, ela foi embora. Depois de 1 ano, ela retornou a ligação e ela disse: olha, eu casei e tenho um filho. Então, a poesia não é remédio. A poesia não tem dever de curar, mas em muitas situações te socorre. Muito obrigado. Esse é apenas comentários de um leitor. Eu não sou professor, como eu disse no início, mas que visa colaborar um pouco com a poesia. Um bom dia e vou deixar aqui um verso para vocês sobre a garça, que é a minha musa. Exposta à violência do vento, do mar, do homem e da sua fantasia, a garça fica nua para vestir a burguesia. Errei. Vou falar de novo. Garça, exposta à violência do vento, do mar, do homem e de sua fantasia, a garça fica nua para vestir a burguesia. Agora foi. Muito obrigado.